Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou falar sobre o novo artigo sobre as bifanas de vendas novas. Portanto, as bifanas são uma das sandes que mais define Portugal. Portanto, se vocês quiserem provar a original, têm de vir a Vendas Novas, onde tudo começou. Portanto, esta pequena cidade alentejana é conhecida como a capital da bifana. Portanto, em primeiro lugar, claro que existe outros tipos de bifanas, especialmente as do Norte, e existem as bifanas aqui das Vendas Novas, que são muito semelhantes às de Lisboa, mas estas aqui são no Alentejo, e são diferentes, como vamos ver já a seguir. Portanto, as bifanas das vendas, em primeiro lugar, e é assim, estamos aqui a basear-nos sobre o que está na Wikipédia. Portanto, as bifanas nasceram aqui em Vendas Novas. Foi aqui que nasceu esta Santos. Portanto, bifanas à moda de Vendas Novas, claro, é algo muito tradicional português, e não pode passar sem um pão estaladiço, que pode ser aquecido ou ligeiramente torrado, carne de porco frita, com muito sabor. Portanto, é um tipo de street food do seu melhor, e foi algo que teve o seu boom por volta de 2014, mas já se faz há mais de 30 anos. Portanto, e agora falamos sobre o que é que distingue as bifanas das vendas novas, as bifanas de vendas novas. Portanto, começando aqui pelas bifanas do Porto, portanto, algumas diferenças são importantes. No Alentejo, as bifanas não são tão picantes como as do Norte. A carne é mais parecida com febras finas, bem batidas e fritas com alho e sal. E há um elemento fundamental que no Norte não existe, portanto, a mostarda, algo que também existe em Lisboa. Em vendas novas, a mostarda é um elemento importante. Abre-se o pão, coloca-se por cima da carne, e quanto mais seca estiver a bifana e o pão, mais puxa a mostarda. No Norte é só o molho por cima do pão, e aqui a mostarda para muitos faz toda a diferença. O molho, muitos dizem de forma simplista que é feito com banha ou margarina vaqueiro e massa de alho. Portanto, aqui começamos como normalmente aqui pelo nosso barómetro social. Portanto, vamos ver aqui as bifanas de vendas novas mais populares nas redes sociais. E como podemos ver, as bifanas das vendas novas portanto, é esta rua, a Rua da Boa Vista. Um, e portanto aqui temos a ordenação das bifanas por score social. Em primeiro lugar temos aqui as bifanas vendas novas do mercado das bifanas, depois Império das Bifanas, o das Bifanas Casa da Boa Vista, Passion Café, a Chaminé, Bifanas e Companhia, o Silva, o Migalhas, Restaurante Bela Vista, Bifanas do Patrão, e o Canto das Bifanas. Portanto, são todas bifanas com um excelente aspecto. Todas têm muito bom aspecto, algumas têm ovo, um, e algo que também é muito comum são as sopas. São as sopas e as empadas aqui em Vendas Novas. Portanto, depois passando aqui do barómetro social, um, o artigo, portanto, aqui começamos por analisar, por dar destaque a três locais históricos. Portanto, temos aqui um vídeo do Gastropiso, em que ele um, explica o porquê das bifanas originais serem das vendas novas, refere que de facto a sua referência, a sua fonte é a Wikipédia, e fala sobre como é que elas surgiram. Portanto, o Café da Boa Vista dizem que foi a primeira. Foram criadas e este foi o seu autor, foram criadas por um senhor que entretanto já faleceu, tendo a esposa continuado. Portanto, depois a seguir surgiu a Chaminé, que surgiu em 1984. E neste momento tem bastantes escolhas, tem bifanas com queijo, com ovo estrelado, com peru, para quem não come porco, com alface e tomate, e tem também uma opção vegan que é a berinjela fatiada, frita,
no mesmo molho que a bifana normal, e também a terra-mar, que junta a bifana tradicional com camarão frito e molho de camarão. Portanto, também tem empadas, é famoso pelas empadas, e pronto, e refere-se e só aceitam pagamento em numerário. Depois aqui depois logo a seguir, portanto surgiu o Café da Boa Vista, a Chaminé, o Silva, e o terceiro foi o Silva, que abriu a seguir ao Chaminé, mas que também, pronto, segundo aqui o Gastropiso, foi a terceira casa a abrir na altura. Portanto, ele neste momento até está aqui, penso que ainda está aqui no Café da Boa Vista. Depois ele vai a mais sítios. Depois, entretanto, a partir destas três casas originais, estima-se, e ele refere que em 2022 já existiam cerca de 7 sítios dedicados às bifanas por aquela estrada. Portanto, o Império das Bifanas, Paixão de Café. Depois temos aqui uma referência a este vídeo em que, portanto, mesmo Chamam-lhe até. que vai a vários sítios do, daqui das Vendas Novas. E pronto, e também é referido que normalmente a bifana é acompanhada com uma imperial. Portanto, para quem é do norte, portanto, mas o significado de imperial é uma cerveja de pressão servida num copo pequeno, normalmente de 20 centilitros, mas aqui no norte diz fino. E a origem do termo vem supostamente da marca de cerveja imperial, muito popular no século XX, e o nome acabou por ficar associado ao formato de servir. Depois falamos aqui também do tipo de pão. Em muitos locais existem as três opções, portanto, em pão carcaça ou tradicional, estaladiço e leve, o bolo do caco, um pão de madeirense mais denso e saboroso, e um pão caseiro alentejano. Depois tem aqui também a receita, uma receita. Aqui está as bifanas de. Para quem quiser, aqui pelo Paulo Oliveira. Portanto, quem quiser fazer em casa, comprar lombo de porco, cortar em bifes, com cerca de um dedo de grossura, depois martelar para ele ficar bem fininho, temperar. Isto aqui, portanto, o alho é rei. Adicionar alho e mais coisas e deixar durante 12 horas. E depois, pronto, depois fritar, fritar e depois torrar o pão, pôr, pôr a carne e depois, se quiserem, colocarem a mostarda. E ele diz que ele gosta, quanto mais barata a mostarda, melhor lhe sabe. Portanto, e aqui falamos sobre as melhores bifanas do país. É claro, depende dos gostos e não existe uma resposta definitiva. No norte há mais molho e picante e o pão é mais molhado. Em Vendas Novas o pão é estaladiço, a carne mais seca e a mostarda é protagonista. Portanto, é extremamente subjetivo. Mas claro, o conselho é simples, é provar todas e decidir qual é que gostam mais. Depois tem aqui uma referência a vários dos locais recomendados dali de Vendas Novas e, pronto, e é isso. E, é isso. Portanto, Vendas Novas, como podemos ver, é uma paragem obrigatória. Quem vem de Lisboa, quem vem de Lisboa, por exemplo, ao Algarve ou vice-versa, é uma boa forma de parar e comer algo colocando mostarda ou não e uma imperial. E depois terminamos aqui o artigo de uma forma que o Gastropis disse no vídeo dele: nem todos os heróis usam capa, alguns usam babete e colesterol na veia, portanto, em referência a comer estas comidas muito saborosas. E pronto, e é isso. Se gostaram, deixem o vosso like e subscrevam. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem.